Salmo de número 119. Nós iremos ler somente dos versículos 33 ao versículo 40. Versículo de número 33 diz assim: Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e o seguirei até o fim. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei, de todo o coração a cumprirei. Guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela encontro felicidade. Inclina o meu coração aos teus testemunhos e não à cobiça. Desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Confirma ao teu servo a tua promessa, feita aos que te temem. Afasta de mim a afronta que me causa medo, porque os teus juízos são bons. Eis que tenho suspirado pelos teus preceitos. Vivifica-me por tua justiça. Salmo 119, conhecido como o maior salmo da Bíblia, poucos já se aventuraram até a leitura dele como um todo. E o teor do Salmo 119, ele abrange basicamente a dificuldade do salmista no dia a dia. Por isso que uma das palavras mais repetidas no Salmo 119 é caminho. Ele é como se ele estivesse tratando da vida como ela é, a rotina do dia a dia. Várias vezes o salmista ele passa por problemas gravíssimos, que não é diferente da gente. Dias bons, nos dias difíceis ele louva a Deus e coloca diante de Deus a sua dificuldade, e nos dias bons ele exalta o Senhor por isso também. Mas nós percebemos em algumas passagens algumas acentuações muito grandes. A nossa igreja, ela professa a fé reformada. E nós observamos que, infelizmente no Brasil, por conta da formação católica, por conta de toda a formação e a influência de outras vertentes protestantes, existe uma ênfase muito grande no que eu posso fazer, em como eu posso ser um cristão melhor, em como eu posso ser bem aceito por Deus, qual que é o meu mérito nas ações, no trabalho do dia a dia da igreja. Só que nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela é fiel quando trata de que Deus é soberano em todas as coisas. A salvação, ela não veio a nós porque nós merecemos ou porque nós buscamos ela. Foi livre vontade, escolha do nosso Deus antes da fundação do mundo. E a partir daí, nós também entendemos que Deus é um Deus soberano. O Salmo 139, ele diz que todos os nossos dias foram escritos antes mesmo que houvesse qualquer um deles. Não é que Deus, ele pensou que talvez quando você tivesse 30, 40 ou 50 anos, você estaria em tal situação. Não. O que o Salmo quer dizer é que Deus escreveu todos os seus segundos de vida. Então ele sabe e ele escreveu a primeira batida do seu coração, e ele sabe e determinou o seu último suspiro. Isso demonstra a completa soberania de Deus sobre a vida do homem. No entanto, a palavra do Senhor também trata constantemente da responsabilidade do homem. Como que o homem responde a esse Deus gracioso, fiel, longânimo? Como é que é a nossa resposta a tão grande salvação? O salmista, quando ele escreve o Salmo 119, e o Salmo 119 é uma divisão de 20 cânticos, de 8 estrofes cada parte dele, ele trata de forma muito clara sobre a soberania, sobre a ação de Deus. E principalmente nesses versículos que nós lemos, ele deixa muito claro que o coração dele somente pode se inclinar a Deus se Deus intervir na vida dele. Nós precisamos entender que nós só vamos a Deus, nós só temos fé nele. O nosso coração obstinado, como diz Romanos capítulo 1,
um coração que tenta de toda forma suprimir a verdade de Deus e troca essa verdade por mentira, ele só é transformado, ele só é vivificado se Deus intervir em nossa história. Efésios capítulo 2 diz que nós estávamos mortos em delitos e pecados. O morto ele não decide, ele não escolhe, por conta disso precisa vir vida, vivificação por Deus. Quando nós entendemos isso, entendemos a nossa insignificância diante de um Deus tão grande, de uma salvação tão grande derramada sobre nós, quando nós lemos esses versículos, nós entendemos de forma diferente a salvação que nos foi entregue. Nós entendemos de forma diferente como nós devemos nos portar e como é que nós nos portamos no dia a dia, na nossa vida moral, na nossa família. Como que nós nos portamos em relação a esse Deus, no relacionamento com Ele. Observe, nós temos falado nessas últimas terças-feiras, o pastor Renato tem dirigido um estudo sobre como as famílias, dando exemplos de famílias bíblicas, que são referência para nós. E um ponto é muito importante de ser colocado aqui. A maioria delas falharam. Na maioria delas, houve uma falha grotesca humana. Se nós olharmos para a vida de Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele foi um péssimo pai, um péssimo esposo. Se nós olharmos para a vida de Abraão, foi um péssimo marido, mentiroso. O seu filho não ficou atrás e fez a mesma coisa que o pai. Jacó nem se fala. Se nós começarmos a olhar para as famílias que estão escritas na Bíblia, e elas são expostas na Bíblia para mostrar que a minha família, a sua família, igual a essas famílias, se não estiverem na dependência e sobre a direção de Deus, a tendência é ao erro. Nós, como seres humanos, como homens e mulheres que aqui estamos, sem Deus, a nossa vida é errar. É viver distante de Deus, é viver distante da vontade dEle. E como então, nós nos apercebemos disso e vivemos uma vida cristã autêntica, uma vida cristã que realmente demonstre Cristo para as outras pessoas. Observe, esse salmo no português é muito difícil de ver, mas todos os parágrafos, né, os versículos que ele começa com a simbologia re. E essa simbologia, ela transforma o verbo que nós lemos aqui como no versículo 33, ensina-me, no versículo 34, dá-me, no versículo 35, guia-me, no versículo 36, inclina, no versículo 37, desvia. Ele transforma o verbo e a sensação da leitura de quem está lendo do original é o seguinte: ele não diz, ensina-me, Senhor. O que ele quer dizer é, faze-me aprender. Faze-me aprender. Ele não fala, dá-me entendimento. Ele diz, faze-me compreender. Ele não diz, guia-me. Ele diz, faze-me andar. Então é como se o salmista, ciente da sua total falência, ciente da sua incompetência, ele se vira para Deus e fala, Senhor, se o Senhor não agir na minha vida, eu vou continuar sendo esse ser totalmente distante do Senhor e tendente ao pecado, à vida distante do Senhor. Observe no versículo 33. Só para você entender, nos versículos anteriores, o salmista estava muito preocupado com o pecado dele. Ele estava preocupado porque esse pecado distanciava ele muito de Deus. Esse pecado separava ele de Deus. E ele, nos versículos 25 a 32, ele insiste muito com Deus, demonstrando que o pecado que habitava nele o distanciava de Deus e ele queria se ver livre dessa situação. E agora, a partir do versículo 33, ele vai clamar de forma mais intensa a Deus, com relação a alguns aspectos. O primeiro deles, no versículo 33, está escrito assim, ensina-me, Senhor. Ele clama que o Senhor faça-o aprender algo.
Observe, o Salmo 119 é uma defesa categórica da palavra de Deus. O versículo que todo mundo conhece, lâmpada para os meus pés e a tua palavra, luz para o meu caminho, por exemplo, é do Salmo 119. Como poderá o jovem manter puro o seu coração, o seu caminhar, colocando o seu coração e o seu caminhar de acordo com o que a palavra diz. Então o Salmo 119 é uma defesa da palavra de Deus. E a única forma de nós entendermos isso é olharmos para esse salmo com esse olhar, de que o que nos transforma, e o que nos move, e o que nos faz ser diferentes, é a palavra de Deus. Por isso que ele começa, o versículo 33, clamando a Deus: ensina-me, faz-me aprender. E faz-me aprender não é qualquer coisa. As nossas orações, elas estão recheadas de questões para Deus pessoais. Senhor, faz eu ter um ano de 2022 melhor, faz eu passar por esse problema de uma forma mais tranquila, faz eu prosperar no meu trabalho. Mas o salmista, ele é muito enfático em dizer: Senhor, faze-me aprender o caminho dos seus estatutos. Note, ele não diz assim: faze-me aprender os seus estatutos, as suas leis, as suas diretrizes, os seus testemunhos, não. Ele quer aprender o caminho. Porque não basta a gente só conhecer a Deus. Conhecer a Deus só de papilar a Bíblia, sabe, fala, é o Criador, né? Muita gente fala assim, pessoas próximas a nós, fala, não, eu acredito em Deus, eu acredito num Deus, o Criador do universo, um ser supremo. Isso é uma coisa. Outra coisa é você conhecer a Deus, de fato. E conhecer a Deus implica em caminhar com Ele. Por isso que o salmista, ele começa dizendo: Senhor, faze-me aprender o caminho dos seus estatutos. Em outras palavras, Senhor, eu sou falível, totalmente dependente do Senhor, e eu sozinho não sei nada. Faze-me aprender como é o caminho na Tua palavra. Muitas vezes, irmãos, eu acho que a questão principal do ser humano é prioridade. A gente está vivendo uma vida muito corrida, muito distante do que Deus tem para nós, porque as nossas prioridades estão bastante invertidas. Observe que o salmista não está pedindo nada para ele, está pedindo questões que venham de Deus, para que o caminho dele seja diferente do que ele está traçando. Então, o primeiro pedido do salmista é: Senhor, faze-me aprender o caminho dos seus estatutos. Há caminhos que para o homem parecem bons, mas normalmente são um caminho de destruição. Como é que nós trilharemos o caminho correto? De acordo com a palavra de Deus. Por isso que um dos lemas da reforma protestante é sola escritura. Somente a escritura é que conduz o homem. Não é o que eu acho da Bíblia, não é o que eu acho de Deus, não é o que eu acho, não. É o que a Bíblia diz, é o que a Bíblia revela, é o que ela fala. E isso só se nós considerarmos a palavra de Deus como a nossa regra de fé e prática. Segundo ponto, além de pedir os caminhos que Deus o ensina, e ele finaliza o versículo dizendo o seguinte: e eu o seguirei até o fim. Isso aqui é uma semente muito pequena da perseverança dos santos, que na soteriologia reformada é muito claro a questão de que Deus, que chama os eleitos, Ele os faz perseverar até o fim. E o salmista, ele está corroborando, dizendo o seguinte: se o Senhor me ensinar o caminho dos seus estatutos, eu tenho certeza que eu seguirei até o fim, porque não vai depender da minha força, vai depender do Senhor agindo na minha vida. Isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito sério. A gente olha para a nossa vida cristã e vê ela uma montanha russa. Há muitas pessoas que acreditam assim: hoje eu estou salvo porque eu fechei meu dia no positivo, eu fiz tudo que era possível fazer de boas obras,
E aí ele acha que está muito bem. Aí no outro dia ele não foi muito bem, ele pecou, ele brigou com a esposa, ele brigou no trabalho, ele xingou no trânsito. E ele fala, rapaz, se Jesus voltar hoje eu não vou para o céu não. Marcondes é amigo meu de muito tempo, eu vou dar um exemplo aqui, que ele citou em muitos anos atrás numa pregação. Na verdade ele falou, eu acho que ele estava contando a história, ele disse assim, que ele fez um pacto e falou assim, eu vou ficar o dia inteiro sem pecar. Não sei se você lembra disso. Ele falou assim, eu vou ficar o dia inteirinho sem pecar, eu não vou pecar nenhuma vírgula. Ele disse que não durou um minuto essa proposta. Por quê? Porque segundo a palavra de Deus, o nosso coração ele é todo mau. A gente não é bonzinho, a gente não é essa belezura que nós estamos mostrando aqui. Costumo dizer que se a gente pega o que se passa na nossa cabeça, jogar num telão 24 horas por dia, família vai abandonar a gente, amigo vai abandonar a gente, porque fala, não quero viver com esse maluco aí não, isso é um monstro. Porque nós sabemos o que se passa na nossa mente. A gente fala que é bonzinho para fora, mas a gente, quando põe a nossa cabeça no travesseiro, a gente sabe quem a gente é. É isso que o salmista está falando. Se o Senhor me ensinar os seus caminhos, aí sim, eu os guardarei e os seguirei até o fim. A minha vida, no dia a dia, na rotina, no trabalho, em casa, se o Senhor me ensinar, aí sim, eu vou conseguir caminhar nessa jornada, e mais do que isso, eu vou conseguir perseverar até o fim. Isso é bíblico, né? Aquele que persevera até o fim será salvo. Essa perseverança, ela vem de quem? De mim? Quem sou eu na fila do pão, meu irmão? Essa perseverança, ela vem do trono da graça. É Deus que coloca isso em nós. Segundo ponto, versículo 34. O salmista continua, dá-me entendimento. E como eu disse para você, a palavra entendimento aqui, a tradução é compreensão. Porque às vezes você aprende um assunto, se surgir uma prova, você até responde aquela questão, mas você não compreendeu a questão como um todo. Então o salmista, além de falar, Senhor, me ensina, me faz aprender a caminhar nos seus caminhos, por favor, me faz compreender também. Se o Senhor me fizer compreender, o que ele fala? Aí eu conseguirei guardar a tua lei. A lei, os 10 mandamentos, os 615 preceitos e tudo que foi criado, que está escrito na palavra do Senhor, que fica num compartimento chamado lei, não traz salvação. Não traz salvação. Não são as obras que trazem salvação. É a morte na cruz do Calvário, por nossas vidas, é que traz salvação. Mas, aquele que foi chamado por Deus, em que Deus ensina ele começa a olhar para a lei do Senhor e quer segui-la de todo jeito. Eu falo, cara, eu sei que eu não vou conseguir fazer tudo, mas eu quero fazer. Eu preciso fazer, eu preciso ser melhor, e eu preciso amar ao meu Senhor, e eu amando o meu Senhor, eu preciso seguir e guardar a lei dele. E ele continua complementando, dizendo o seguinte, se o Senhor me fizer compreender, eu vou cumprir com todo o meu coração. Essa palavra coração significa o centro das vontades, não é só a emoção. Essa palavra aqui, ela engloba eu cumprirei a tua lei com o meu coração, com a minha razão, com o meu corpo e com todo o meu ser. Com todo o meu ser. No versículo 35, ele pede para o Senhor, guia-me pela vereda dos teus mandamentos. Mais uma vez, ele reforça o que ele disse no versículo 33. Além de o Senhor me fazer aprender, além de o Senhor me fazer compreender, por favor, pega na minha mão e me guia pela vereda dos seus mandamentos. Eu não consigo sozinho. E aí ele complementa com uma nota muito interessante. Porque se o Senhor me guiar por essas veredas, eu vou encontrar felicidade. Qual que é a busca do ser humano hoje, gente? Felicidade. Felicidade a qualquer preço. Você trabalha muito para ter dinheiro, para ter uma boa casa, um bom carro, para dar felicidade para a sua família. Você quer ter felicidade nesse trabalho que você tem. É a busca da felicidade. E o salmista aqui, quando ele fala, Senhor, eu só vou ter a verdadeira felicidade se o Senhor me guiar
se o Senhor me fizer trilhar esse caminho. Porque a felicidade, gente, sem Deus ela não é nada. Em si mesma ela não é nada. Não é nada. Ele continua pedindo ao Senhor no versículo 36. Inclina o meu coração. Essa palavra inclina aqui, ela quer dizer, pega todas as minhas vontades e faça com que elas se rendam aos seus testemunhos, à tua vontade. Porque o salmista, ele sabe o tanto que nós somos duros de coração. Ele sabe o tanto que nós somos difíceis para nos inclinarmos em direção a Deus. E ele diz, inclina o meu coração, e ele faz uma comparação negativa. Ele fala, inclina o meu coração, para que ele não seja cobiçoso. O ser humano, ele é... A palavra que a gente mais fala no dia é eu, né? Eu. Então a gente já sabe que o ser humano ele é extremamente egoísta, orgulhoso, vaidoso e cobiçoso. Se vocês observarem, a maioria dos pecados nascem dessa árvore. Da vaidade e do orgulho, da cobiça, de ter aquilo que não é seu, de ter aquilo que você... E ele fala, Senhor, me inclina o meu coração, e com esse inclinar do meu coração, o Senhor vai me desviar da cobiça. De cobiçar aquilo que eu não preciso. De ter uma vida que eu não preciso. De me contentar, de ser satisfeito com aquilo que o Senhor me deu. Nós temos uma geração, gente, de gente insatisfeita. Os consultórios psicológicos, eu não tenho nada contra a psicologia, ao contrário, eu sou extremamente afeito à terapia. Totalmente, acho que todo ser humano nesse estado nosso do século XXI deveria fazer, porque nós somos sobrecarregados. Mas o ponto que eu estou falando é que os consultórios estão cheios de pessoas que não conseguem discernir essa questão, que querem aquilo que não têm, de não serem satisfeitas com o que Deus já deu, de não terem seus corações gratos, porque a insatisfação ela nasce na ingratidão. A insatisfação ela nasce na ingratidão. Então as pessoas, por não conseguirem, elas surtam, e por surtarem precisam ir em profissionais. Se nós entendêssemos a palavra de Deus, talvez a gente entenderia um pouco sobre isso também. Ele continua dizendo no versículo 37, desvia os meus olhos, para que não vejam a vaidade, que é outro pecado extremamente complexo para o ser humano. Nós somos vaidosos, nós somos cheios de nós mesmos. E ele fala, desvia os meus olhos, que eles não vejam a vaidade. E ele fala disso de forma tão séria, que ele complementa isso dizendo, vivifica-me. Ele compreende que a vaidade, ela mata o ser humano. Essa palavra vivifica-me aqui, é literalmente trazer a vida. Trazer vida. Porque a vaidade, a cobiça, o orgulho, eles matam o ser humano. Matam, literalmente. Ele falou, Senhor, desvia os meus olhos. E isso é tão complexo que eu preciso que o Senhor faça outra coisa. Traz vida para o meu caminho. Mais uma vez, ele fala a palavra caminho. Não é um ponto em um dia, numa terça-feira à noite. É no dia a dia. É no caminhar. É no acordar na sua casa, é no ir no trabalho, é no trânsito, é na escola, é no curso que você faz, é na sua família no final de semana, são nos seus parentes, é no dia a dia. Porque a vida cristã ela não é nessas quatro paredes. A vida cristã não é só o devocional, que eu não sei se você faz todos os dias. Não é. A vida cristã ela é no dia a dia. Por isso que na Reforma Protestante, a grande questão de Lutero principalmente, era o sacerdócio de todos os santos. Porque todos nós somos sacerdotes e todos nós devemos exercer o nosso sacerdócio em onde quer que nós estejamos, 24 horas por dia. A vida cristã é a única vida que não existe aposentadoria. Não tem aposentadoria. Existe uma aposentadoria compulsória aplicada por Deus no dia que você morrer. Mas fora essa, não tem. Nós somos chamados para exercer a nossa vida cristã todos os dias, em todos os ambientes nossos. Seja eu novinho, seja eu médio, ou seja eu mais velho. Não tem questão de raça, de cor, de idade, de sexo, nada a ver. Nós somos chamados para ser sacerdotes todos os dias. Então, é por isso que ele reforça muito a palavra caminho.
vivifica-me no meu caminho. Enquanto eu ando, eu vou ver cobiça. Enquanto eu ando, eu vou sentir vaidade. Mas enquanto eu ando, me desvia disso, Senhor, e me traz vida. No versículo 38, confirma teu servo a tua promessa feita aos que te temem. Aqui ele coloca uma nota de atenção. Aqueles que o Senhor faz aprender, que entendem o Senhor, que caminham com o Senhor, eles te temem. E eles têm promessas. Então confirma a promessa que o Senhor tem para aqueles que te temem. E qual a principal promessa que Deus tem para as nossas vidas? Uma vida eterna para glorificar o nome dEle. Nós não vamos ser salvos, existe uma questão muito séria com relação ao céu, né? A gente acha que o céu é um paraíso, porque lá a gente vai para colocar nossa rede, deitar nela e ficar de boa. Não, isso não é o conceito de céu que a Bíblia ensina. O conceito de céu é um lugar em que nós iremos eternamente glorificar o nome de Deus pelos séculos dos séculos, amém. Eu, quando era criança, eu ouvia isso, me dava uma canseira, né, Nayara? Falei, gente, os séculos dos séculos, a eternidade, orando e dizendo santos, santos, santos. É exatamente esse o conceito que Deus tem para nós. A promessa que Ele tem é resgatar-nos das trevas, de uma eternidade distante dEle, para que nós vivamos eternamente glorificando aquele que nos resgatou da morte. Essa é a esperança cristã. Essa é a esperança cristã. E aí, ele fala, Senhor, confirma a mim. Muitas vezes, nós somos salvos, eleitos por Deus, fomos chamados, mas tem dias que você fala assim, você olha para vocês e fala, rapaz, eu não sou convertido, não. Tem um meme na internet aí que fala, né, vocês não é crente, não. Tem vezes que você olha para você e fala, rapaz, eu não sou convertido, não tem base. Como é que eu ainda continuo cometendo esse pecado, fazendo isso, fazendo aquilo? É aí a hora que o salmista vira para Deus, Senhor, eu sei que é o Senhor que me guia, é o Senhor que me sustenta, então confirma a sua promessa em mim, para que o meu coração não vacile. No versículo 39, ele pede ao Senhor, afasta de mim a afronta que me causa medo. Temos na história cristãos que foram afrontados de todas as formas por amor a Cristo. Mas ele deixa muito claro, e aí eu estudando sobre esse texto, eu fiz um link com as pessoas que morriam, seja em fogueiras, seja em qualquer lugar, qualquer tipo de morte que os cristãos, os mártires cristãos passaram. E quando ele fala, porque os teus juízos são bons, eu entendi o que o salmista quis dizer aqui. Ele fala assim, existem afrontas que me deixam com medo. Eu passo por situações que me deixam extremamente temeroso. Mas eu sei que os juízos do Senhor, tanto para a minha vida, juízos, decretos, a justiça de Deus é boa. Ela não é ruim. Quando nós passamos por questões de dificuldade, de afronta, etc., provavelmente no final com certeza no final daquilo ali, alguma coisa de boa vai surgir para nós. Deus está nos trabalhando, Ele está nos moldando, Ele está nos formatando. E às vezes a gente olha para o juízo de Deus e questiona a Deus por conta daquilo ali que está acontecendo. Mas Deus, Ele não nos ensina a questionar, Ele nos ensina o quê? Confiar. Então por isso que Ele fala, beleza, eu vou passar por afrontas, por questões muito difíceis, mas os seus juízos são bons. Os seus juízos são bons. E ele termina o versículo 40 dizendo, eis que tenho suspirado. Gente, isso aqui eu fiquei foi complicado para mim ler esse versículo. Ele me fez questionar, o que eu tenho suspirado? O que tem me feito suspirar na minha vida? Quando eu pensei assim, uma certa vergonha surge no nosso coração. Porque o salmista, ele afirma que ele tem suspirado pelo quê? Por ter uma casa, uma vida financeira estável, por ter uma aposentadoria boa, por ter uma família que não tenha problemas, não. Ele suspira, ele almeja, a alma dele anseia os preceitos, a palavra de Deus. E ele finaliza dizendo, vivifica-me por tua justiça,
porque ele sabe que a vida que Deus dá é uma vida pautada na justiça, e essa justiça está exposta na palavra de Deus. Observe, tudo que nós precisamos para ter uma vida que agrade a Deus, está exposto na palavra. Do capítulo 1 de Gênesis ao capítulo 22 de Apocalipse, tudo está lá. Qual que é o nosso grande problema? A gente não se aprofunda nessa palavra. Já aconteceu comigo várias vezes, de eu ler várias vezes o mesmo capítulo, passar por um contexto da Bíblia ali, e de repente, quando eu me deparo novamente com aquele texto, de repente uma luz se acende. Não sei se já aconteceu isso com vocês. Uma luz acende. Você fala, cara, tem anos que eu leio isso aqui, como é que eu não observei isso aqui que estava aqui? Que maravilhoso essa questão aqui a respeito de Deus. Que linda essa questão aqui. Como é que eu não vi? Porque a palavra de Deus ela é inesgotável. E nós temos um grande problema, a gente não se esmera em conhecer a palavra de Deus, a gente se esmera em tudo. Mas a gente tem muita dificuldade em se propor a se esmerar em conhecer essa palavra. Quais pontos de reflexão que eu trago para a gente nessa noite, irmãos? Primeiro, antes de mais nada, acho que nós precisamos de arrependimento. A gente precisa se arrepender de tentarmos por nossas próprias forças alcançar a Deus. Arrepender-se de que, através da nossa boa índole, do nosso bom caráter, a gente tentar se chegar a Deus e ter mérito algum na salvação que Ele que providenciou. Não que nós não devemos ser bons moralmente, não, nada disso. Mas a premissa bíblica é, aquele que é salvo, ele reflete boas obras. Efésios capítulo 2, no versículo 8. Até o versículo 10. Então nós devemos nos arrependermos de viver uma vida muito distante de Deus. De querermos fazer tudo com a força do nosso braço e achar que está tudo bem. Nos arrependemos de não dependermos da graça misericordiosa de Deus. Em segundo lugar, precisamos olhar para a nossa vida de devoção. E entender o quanto que realmente dessa palavra nós conhecemos. E mais do que isso, o quanto que essa palavra já transformou ou não a gente. O quanto que houve mudança. Mudança e transformação são duas coisas diferentes. Eu posso mudar, mas não ser transformado. Eu só mudo de estado. Eu posso estar alegre ou triste, mas eu não posso ser transformado no meu jeito de agir. Nós precisamos clamar a Deus que Ele nos transforme. Nos transforme. E toda vez que eu falar a palavra transforme, eu lembro dos Transformers. Né? São carros que transformam, então existe uma transformação, uma mudança de essência. E por último, será que nós temos realmente suspirado por Deus? Nós, como presbiterianos, nós carregamos, a nossa igreja é uma igreja centenária, quase bicentenária. A nossa igreja é uma igreja que preza pela palavra, uma igreja que o ensino está sempre em foco. Mas e a nossa vida de devoção a Deus? Nós temos suspirado. E a hora que eu falo essa palavra suspirar, eu me lembro, do Salmo. Como a corça suspira, deseja, almeja as águas, assim por ti suspira a minha alma. O contexto desse salmo, não sei se todos sabem, a corça é um animal que passa por um período, ela consegue passar por um período sem tomar água, naquele deserto que surge em alguns períodos na região oriente. E quando novamente a água começa a fluir, ela entra em desespero, ela quer buscar a água, que ela está com muita sede. A pergunta é, nós suspiramos pela palavra do Senhor, nós temos sede e fome dessa palavra? Nós viramos para Deus e falamos, Senhor, faz-me aprender, porque eu sozinho não consigo aprender nada.
Senhor, eu tenho 20 anos que eu me digo que eu digo que eu sou evangélico, mas até agora eu não compreendi. Não compreendi. Eu já ouvi que o Senhor salva, eu já ouvi que o Senhor é que chama, eu já vi que o Senhor que elege, que é o Senhor que converte, mas eu não compreendi, eu não entendi até agora como é que resolve isso. Que nessa noite, nessa reflexão pequena, curta, Deus possa falar no nosso coração e fazer-nos enxergar que Ele quer nos ensinar, Ele quer nos fazer compreender, Ele quer nos guiar, Ele quer. O que nós precisamos fazer? Clamar. Certo pregador, se eu não me engano, se não foi Jonathan Edwards ou Charles Spurgeon, eu não me lembro agora, a pessoa, como eu faço então para ser salvo? Perguntou para ele, né? Ele virou para a pessoa e falou, dobre o joelho e clame, até que Ele venha. Dobre o joelho e clame até que Ele venha. Até que Ele venha. Porque eu não posso, a única não tem contribuição nenhuma. É só clamar. Senhor, vem sobre mim. Estou vivendo uma vida muito medíocre. Minha vida cristã está muito aquém do que eu posso. Me ajuda. Me ajuda, Deus. Amém?